Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Boa noite. É bom estarmos mais uma vez reunidos no nosso grupo de oração. Meu nome é Celestino. Participo deste grupo de oração Nossa Senhora das Graças. Sou casado e tenho uma filhinha chamada Maria Tereza. E hoje o nosso grupo de oração vai refletir sobre um tema. O tema é Atravessando o Mar Vermelho pela Fé. Através da fé, nós vamos atravessar o Mar Vermelho das dificuldades da nossa vida. Essa leitura você pode pegar, está em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 29. Todas as vezes que você vai participar do nosso grupo de oração, você já deixa aí a sua Bíblia próxima para você acompanhar a leitura conosco. A página da Bíblia Ave Maria é 1536. 1536. Hebreus capítulo 11, versículo 29. É um versículo só, um versículo apenas. E está escrito assim: foi pela fé que os fez atravessar o Mar Vermelho, como por terreno seco, ao passo que os egípcios, que se atreveram a persegui-los, foram afogados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, a leitura está dizendo, Hebreus 11, 29, foi pela fé que os fez atravessar o Mar Vermelho. Então, o autor do livro de Hebreus, que antes se pensava que era o apóstolo Paulo, mas hoje não se sabe exatamente quem é o autor do livro de Hebreus, ele vem aqui trazer esta passagem para nós, que através da fé, Deus fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Este capítulo 11 de Hebreus, ele vem falar a respeito de várias passagens a respeito da fé. E aqui nós chegamos neste ponto. O ponto em que um povo atravessa o mar. Mas como que esse povo chegou? O que esse povo estava fazendo diante de um mar? Por que ele estava ali? Nós vamos voltar um pouco na história e nós vamos lembrar que Deus, ele quis ter um povo para si. A humanidade estava desagradando a Deus e por muitas e muitas vezes entrando em situação de pecado, situações que ofendiam a Deus, mas Deus então desejou formar um povo para si e fazer uma aliança com esse povo. Então Deus vai até Abraão e chama Abraão e diz para ele: Abraão, eu tenho uma promessa para você. Através de você eu vou gerar um povo, eu vou gerar uma nação e eu vou fazer uma aliança, vou fazer um pacto, um contrato com este povo que vai nascer a partir de você. E este pacto será: eu serei para este povo o Deus, e este povo será o meu servo. Então, Abraão, ele ouve a voz de Deus, Abraão sai da sua terra e Abraão vai para a terra prometida, a terra que jorra leite e mel. E este povo então chega na terra prometida e este povo cresce, como Deus havia prometido, e de Abraão é gerado outros filhos. Mas então acontece naquela região uma seca muito grande e este povo, ele é obrigado a ir para o Egito. Na época, José, que era um hebreu, estava no Egito e através de revelações de Deus, ele havia acumulado alimento suficiente para que as pessoas pudessem passar aquele momento de seca. E então o povo vai para o Egito.
Só que depois de muitos e muitos anos, depois que José havia morrido e havia subido outros imperadores no Egito, estes imperadores acabaram escravizando o povo de Deus. Aquele povo que Deus chamou a partir de Abraão, que Deus levou para uma terra prometida, agora está no Egito e ele está escravizado. Então Deus decide libertar o seu povo. E Deus então chama Moisés e diz: Moisés, eu quero que você vá libertar o meu povo. E Moisés então obedece à vontade de Deus, e Moisés enfrenta o faraó, e depois de transcorridas 10 pragas, o faraó então decide deixar o povo ir embora. E quando o povo está indo embora, o povo está caminhando para a liberdade, o faraó então se arrepende de ter libertado aquele povo. E o faraó então coloca o seu exército para perseguir aquele povo, não mais para prender, mas para dizimar, para matar, para acabar com aquela raça. E todo o exército de Faraó, enfurecido, começa a se deslocar em direção àquele povo. E o povo caminhando com seus animais, com filhos, com criança, se deslocando lentamente, enquanto que o exército de Faraó vem com os seus carros e cavaleiros para destruir aquele povo. E chega um momento em que aquele povo, ele chega diante de um mar, um povo imenso, com as suas carroças, com as suas cabanas, diante de um mar. De um lado estava o mar, a morte. Do outro lado estava o exército de Faraó, a morte. E aquele povo então se encontrou em uma situação onde que não havia saída. Era morte por um lado ou morte por outro lado. Nós também entramos numa situação durante este tempo de pandemia, onde que por um lado nós víamos a pandemia se aproximando e mais de 100 mil pessoas já morreram no Brasil. A pandemia, ela é real. A pandemia, ela é concreta. Já pegou muitas pessoas, adoeceu muitas pessoas, levou muitas pessoas para os hospitais e tirou a vida de muitas e muitas pessoas. E hoje nós nos encontramos no meio dela como aquele povo diante de um mar. Olhamos para um lado, não vemos saída. Olhamos para outro lado, não vemos saída. Mas então Deus diz para Moisés: Moisés, vá até o mar e bata com a sua vara nas águas, porque eu vou fazer estas águas se abrirem para este povo passar. E aí Moisés, pela sua fé, pela fé que ele tinha em Deus, pela fé que ele tinha na palavra de Deus, Moisés bate com a vara nas águas. E aquele mar imenso começa a se abrir em duas partes. Um vento começa a soprar muito forte. E aquele mar, então, ele se abre. E o povo, então, entra por aquele mar. E a palavra de Deus, lá no Êxodo, vai contar esta história detalhadamente. E lá diz que o povo passou a pé enxuto, ou seja, Deus soprou as águas a tal ponto que secou até o leito do mar. E aquele povo, através de um milagre portentoso, esplendoroso, conseguiu atravessar o mar. Depois que o povo estava já no meio do caminho, o exército de Faraó também entrou atrás do povo pelo mar. Mas aí, quando o povo terminou de passar, o mar se fechou e o exército de Faraó, com os seus carros, com os seus cavalos, com os seus cavaleiros, com as suas lanças, com as suas espadas, com todas as suas armas, foram encobertos pelo mar, e todos eles pereceram. O povo então sai do outro lado do mar e canta as maravilhas de Deus,
canta as glórias de Deus, porque pela fé que eles tiveram em Deus, eles puderam atravessar aquele mar. Eles venceram aquela situação de morte. Então eu te convido hoje, que você às vezes olha para frente e não vê uma luz no fim do túnel, às vezes pela pandemia, às vezes por uma situação financeira, às vezes por uma situação de saúde, às vezes você tem uma sentença de morte, às vezes você olha e você pensa, eu não vou dar conta, eu não vou resistir, os médicos já disseram que não tem jeito, as pessoas olham para mim com um olhar de que não tem jeito. Eu quero convidar você agora a olhar para o Senhor como Moisés olhou para o Senhor. E eu quero convidar você agora a obedecer à palavra do Senhor como Moisés obedeceu. Deus disse para Moisés para bater com a vara nas águas. Deus está dizendo para você agora, meu filho, minha filha, bata a vara nas águas. E este mar vai se abrir diante dos seus olhos. E você vai atravessar este mar a pé enxuto. Coloca a sua mão no seu coração e diz assim, Senhor, eu creio na tua palavra. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para me fazer atravessar este mar. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que ninguém imagina. Eu creio que o Senhor é poderoso para abrir estas águas. Eu creio que o Senhor é poderoso para me fazer passar a pé enxuto, Senhor, e a sair intacto do outro lado. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para me levar sadio, livre, protegido até o final desta pandemia. Eu creio que o Senhor é poderoso para me tirar desta enfermidade, desta doença, desta sentença de morte que já me deram. Eu creio, Senhor. Por isso eu bato agora com a vara no mar e eu vejo pelos olhos espirituais este mar se abrindo e eu entro por este mar, Senhor. E eu creio que eu estou atravessando este mar com os meus pés enxutos. Qual é o seu mar? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Atravesse agora, passe por este mar. É uma situação financeira? É o emprego que você perdeu? É o seu comércio que agora você não consegue ver ele dar lucro para sustentar você, para sustentar a sua família? O Senhor está te convidando agora, tenha fé, bata com a sua vara nas águas e você verá estas águas se abrirem para que você possa atravessar. E Jesus, Ele vai atravessar este mar conosco. Jesus, Ele vai caminhar através deste mar conosco. Ele vai atravessar o mar e Ele vai adiante, Ele vai atravessar o deserto, Ele vai atravessar a morte e vai nos levar até a terra prometida, aonde jorra leite e mel. Segura na mão do Senhor e diz para o Senhor, Jesus, eu creio em Ti. Jesus, eu creio em Ti porque eu olho para esta pandemia, eu olho para o final do ano, onde prometem que haverá uma vacina, e eu vejo que a estrada é longa, que o deserto é longo, é quente, que é deserto, que é perigoso. Mas, Senhor, eu creio que hoje o Senhor está renovando as minhas forças. Hoje eu estou respirando fundo, hoje eu estou erguendo a minha cabeça e hoje eu estou dando passos na fé para atravessar o mar, para atravessar o deserto, para passar por este período e chegar até a terra prometida. No Evangelho nós temos algumas passagens que vai falar sobre a fé. Nós temos a passagem onde que Jesus ele caminha sobre as águas, nós lembramos dessa passagem. E quando Jesus caminha sobre as águas, o apóstolo Pedro, ele pede, Senhor, dá-me também a graça de caminhar sobre as águas. E Jesus diz para ele, Pedro, então venha. E Pedro olha para Jesus, a leitura diz que Pedro olha para Jesus e começa a caminhar sobre as águas. E aí a leitura diz que Pedro, então,
ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as ondas. E neste momento, Pedro começa a afundar. E Jesus então segura nas mãos de Pedro. Assim como nós cremos, assim como a nossa fé, ela é viva em Deus e nas suas promessas, que a nossa fé seja também viva em Jesus, que nós possamos olhar para Ele, que você possa olhar para Ele aí na sua situação, que você possa olhar para Ele aí neste tempo de pandemia, lá para o final do ano ou para o mês de janeiro. Fixe os olhos em Jesus, não olhe mais para os lados, não olhe mais para os problemas, não olhe mais para as ondas que vão se avultando, que vão se levantando, que vão crescendo na sua direção. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para as ondas, nós começamos a afundar. E ainda tem uma outra passagem que vai falar sobre uma tempestade também, quando Jesus estava dentro de um barco junto com os discípulos e veio então uma tempestade. E aquele barco começou a ser chacoalhado de um lado para o outro. E os discípulos então, com medo de morrerem afogados, eles começam a clamar por Jesus. E Jesus então estava dormindo, diz a leitura. Jesus estava dormindo enquanto as ondas cresciam, enquanto o barco era chacoalhado de um lado para o outro. E os discípulos olharam e imaginaram: que absurdo, como ele pode dormir enquanto nós estamos perecendo. E eles acordaram Jesus e disseram para Jesus: Jesus, acorda, como é que o Senhor pode ficar dormindo numa hora dessas? Nós estamos morrendo, estamos perecendo, faça alguma coisa. E Jesus olha para os discípulos, e isso é muito interessante o que Jesus diz para eles. Jesus diz para eles assim: vocês têm muito pouca fé. Vocês têm muito pouca fé. A fé de vocês é pouca demais. A fé de vocês é pequena demais. E Jesus repreende aqueles discípulos. Jesus repreende aqueles apóstolos. E às vezes Jesus também nos repreende e olha para nós e diz: aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé? A sua fé é pequena. Você precisa ter mais fé. A sua fé precisa ser maior. Você precisa confiar mais. Você precisa ter mais esperança. Mais esperança na sua situação. Você precisa confiar mais em mim. Você precisa confiar mais na minha graça, no meu poder, e na graça e no poder que eu te concedo. E Jesus então, ele se levanta, ele estende as mãos sobre o mar, e imediatamente o mar se acalma. O que é que Jesus esperava daqueles discípulos naquele momento? Jesus esperava deles uma atitude muito simples. Jesus esperava que eles se colocassem de pé, estendessem as suas mãos sobre o mar e dessem uma ordem para o mar para que ele se acalmasse. E com certeza, se eles fizessem isso com fé, o mar se acalmaria. E quantas vezes nós podemos nos colocar de pé diante das tempestades que nos rodeiam. Nós podemos estender as nossas mãos sobre o mar e nós podemos dar a ele, em nome de Jesus, a ordem para se acalmar. Mas nós não temos coragem. Falta-nos a coragem, falta-nos a ousadia, falta-nos a fé. E Jesus está dizendo para você: eu te dei a graça, eu te dei o dom, eu te dei a capacidade, você ainda tem pouca fé. E a palavra diz que Jesus ficou triste com os discípulos. Não deixemos Jesus ficar triste conosco. Renovemos a nossa fé em Jesus. Pela fé, com Jesus, nós precisamos atravessar os mares. Pensa aí qual é o mar que você está atravessando. Eu convido você agora, no íntimo do seu coração, a renovar a sua fé, da forma que você nunca renovou. Eu convido você agora a crer
da forma que você nunca creu. Eu convido você agora a olhar para os mares, a olhar para as ondas, para os ventos e para as tempestades agora, e dizer para estas tempestades, para estas ondas, para este mar, para este deserto, em nome de Jesus, acalma-te, mar. Em nome de Jesus, abre-te, mar, porque eu passarei, eu atravessarei a pé enxuto. Eu creio, porque o meu Deus é muito maior, porque o meu Deus é muito mais poderoso. Eu creio com todo o meu coração, eu creio com todas as minhas forças. Convido você a fechar os seus olhos, se você puder, colocar a sua mão no seu coração e a cantar. Cantar como quem crê, cantar como quem tem autoridade sobre os mares, como quem tem autoridade sobre as tempestades, como quem tem autoridade sobre as águas, e dar a ordem para que elas se acalmem. Eu vou crer, mesmo que tudo venha desmoronar. Vai repetindo, eu vou crer. Eu vou crer, mesmo se a tempestade vier. Amém, Senhor. Eu vou crer, mesmo que o sol desapareça. Sim, Jesus, eu vou crer. Eu vou crer que tua mão me sustentará. Eu vou crer, mesmo que tudo venha desmoronar. Eu vou crer, mesmo se a tempestade vier. Eu vou crer, mesmo que o sol desapareça. Eu vou crer que tua mão me sustentará. Eu vou crer, mesmo que todos digam que não vai dar. Eu vou crer que tua força me sustentará. Tu estás aqui, Senhor. Eu vou crer, em ti minha fé moverá as montanhas. Eu vou crer, sobre as águas eu andarei. Eu vou crer, mesmo que todos digam que não vai dar. eu vou crer que tua força me sustentará. Eu vou crer em ti, minha fé moverá as montanhas. Vai orando agora sobre a sua situação. Eu vou crer em ti, sobre as águas Coloca a sua mão sobre a sua enfermidade agora e vai orando. E vai dando a ordem para a sua enfermidade em nome de Jesus. Desapareça. Em nome de Jesus, vá embora. Em nome de Jesus, que eu seja curado, que eu seja curada. Estenda as suas mãos agora sobre o seu comércio. Estenda as suas mãos agora sobre a sua fonte de renda. Você que está desempregado, estenda as suas mãos sobre a sua carteira de trabalho. E vai dando ordem para a sua carteira de trabalho, para o seu comércio. Vai dizendo: acalma-te, mar, agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora seja expulso.
todo espírito, Senhor, de fracasso, em nome do Senhor Jesus. Você que está com problema de ansiedade, com problema de depressão, coloca a sua mão sobre o seu coração agora e dê uma ordem para o seu coração. Você que está com a sua mente acelerada, você está estressado, coloca a sua mão sobre a sua cabeça e vai dando ordem agora para a sua mente, vai dando ordem para o seu coração, vai dizendo em nome de Jesus: acalma-te, mar, porque eu creio no Senhor Jesus. Eu creio que eu vou atravessar este mar, eu creio que eu vou atravessar este deserto e eu vou chegar até a terra prometida, eu vou chegar até o chão seguro, protegido, que o Senhor estabeleceu para mim. Vai orando, vai cantando, vai crendo, vai deixando a sua fé crescer no Senhor Jesus. Vai colocando o Senhor Jesus diante da sua situação e do seu problema agora e vai dizendo: eu creio. Vai afirmando no seu coração: eu creio. Mesmo que todos não creem, eu creio. Mesmo que todos duvidem, eu creio. Eu creio contra toda falta de esperança. Eu espero. Eu creio, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu vou crer, Senhor. Eu vou crer em Ti, e sobre as águas eu andarei. Não vou desanimar, posso até abrir o mar, se estás comigo. Eu vou crer em Ti, minha fé moverá as montanhas. Eu vou crer em Ti, e sobre as águas eu andarei. Não vou desanimar, posso até abrir o mar, se estás comigo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.